Você já percebeu como algumas mulheres conseguem ficar na mente de um homem o dia inteiro, mesmo depois de um encontro rápido? Como elas plantam uma semente no inconsciente masculino que cresce e se expande até ele não conseguir mais pensar em outra coisa? Querida, o que vou revelar hoje é um segredo ancestral que Carl Jung descobriu estudando os rituais de sedução das culturas antigas, mas que foi confirmado pela neurociência moderna como uma das técnicas mais poderosas para dominar a mente masculina. Existe um ritual específico que dura apenas 2 minutos, capaz de ativar no cérebro dele um mecanismo psicológico tão poderoso que ele ficará pensando em você obsessivamente pelo resto do dia. E quando digo obsessivamente, não estou exagerando. Estou falando de um fenômeno neurológico real, onde sua imagem será processada pelo subconsciente dele a cada poucos minutos, criando uma espécie de vício mental que ele não conseguirá controlar. Jung descobriu esse padrão analisando os rituais de despedida das cortesãs mais famosas da história. Mulheres que conseguiam fazer imperadores, reis e homens poderosos ficarem completamente obcecados por elas. Ele percebeu que essas mulheres conheciam intuitivamente um segredo sobre o funcionamento da psique masculina que a maioria das mulheres modernas perdeu. Elas sabiam como plantar o que Jung chamou de semente da ânima no inconsciente masculino, fazendo com que ele projetasse nelas sua imagem feminina ideal. A neurociência hoje explica exatamente como isso funciona. Quando você executa este ritual de forma correta, ativa no cérebro dele uma região chamada ínsula anterior, responsável pelo processamento de memórias emocionalmente carregadas. Simultaneamente, dispara a produção de dopamina, o neurotransmissor do desejo e da antecipação. O resultado é que sua imagem fica literalmente gravada na mente dele como algo incompleto, algo que precisa ser resolvido, fazendo com que o cérebro dele retorne compulsivamente a você durante todo o dia. Deixe-me contar sobre Mariana, uma cliente que aplicou este ritual e obteve resultados impressionantes. Ela estava saindo com um médico há 3 semanas, mas sentia que ele não estava totalmente interessado. Conversava com ela, saía com ela, mas ela percebia que a mente dele estava sempre dividida, sempre em outros lugares. Quando ensinei este ritual para Mariana, tudo mudou. Depois de aplicá-lo apenas uma vez, ele passou o dia inteiro mandando mensagens para ela. Ligou 3 vezes durante o trabalho só para ouvir a voz dela. Confessou que não conseguia se concentrar em nada, porque estava pensando nela constantemente. O que Mariana fez foi ativar o que Jung chamou de complexo da ânima incompleta. Quando um homem projeta sua ânima em uma mulher, mas essa projeção fica incompleta, inacabada, o inconsciente dele fica obcecado em completar o circuito psicológico. É como deixar uma música tocando apenas até a metade. O cérebro fica ansioso para ouvir o final. Esse ritual que vou te ensinar cria exatamente essa sensação de incompletude psicológica que vicia a mente masculina. Mas antes de te ensinar o ritual, preciso que você entenda a ciência por trás dele. O cérebro masculino processa informações de forma diferente do feminino. Enquanto nós, mulheres, tendemos a processar experiências de forma mais integrada e emocional, os homens processam em compartimentos separados. Mas existe uma exceção, quando algo ativa simultaneamente múltiplas áreas cerebrais dele, criando o que os neurocientistas chamam de experiência multissensorial integrada. Quando isso acontece, a informação fica gravada de forma muito mais profunda e persistente na memória dele. Este ritual que vou te ensinar foi desenvolvido para ativar exatamente essa resposta multissensorial. Ele combina estímulos visuais, táteis, olfativos e energéticos de uma forma específica que cria uma impressão indelével na psique masculina.
Jung descobriu que as mulheres que dominavam naturalmente essa técnica eram aquelas que conseguiam manter homens apaixonados por décadas, mesmo à distância. O primeiro elemento do ritual é o que Jung chamou de olhar da ânima incompleta. É um olhar específico que você faz nos últimos segundos antes de se despedir dele. Não é um olhar de despedida comum, nem um olhar sedutor óbvio. É um olhar que comunica algo muito mais profundo e perturbador para o inconsciente masculino. É um olhar que diz: há algo que você não sabe sobre mim, algo importante que ainda não foi revelado. Seus olhos devem transmitir uma combinação de mistério, promessa não cumprida e uma sutil melancolia, como se você estivesse guardando um segredo que gostaria de compartilhar, mas não pode, não ainda. Para executar este olhar corretamente, você precisa primeiro conectar-se com uma emoção real. Pense em algo que te deixa genuinamente nostálgica ou melancólica, mas de uma forma doce. Pode ser uma memória da infância, um sonho que você tem, uma música que te emociona. Deixe essa emoção subir naturalmente até seus olhos. Então, quando estiver se despedindo dele, segure o olhar dele por exatos 3 segundos, com essa emoção nos olhos. No 4º segundo, sorria levemente, mas mantenha a melancolia no olhar. É essa contradição entre o sorriso e a melancolia que cria a incompletude psicológica que viciará a mente dele. O segundo elemento é o toque da despedida estratégica. Jung percebeu que certas mulheres tinham um dom natural para deixar uma impressão tátil na pele masculina que persistia muito além do toque físico. A neurociência explica isso através do fenômeno da memória tátil fantasma. Quando um toque é executado de forma específica, ele continua sendo sentido pelo sistema nervoso mesmo depois de ter terminado. Para criar essa memória tátil fantasma, você vai tocar ele de uma forma muito específica no momento da despedida. Coloque sua mão direita no braço esquerdo dele, logo acima do cotovelo. Não aperte, mas faça uma pressão suave e constante. Enquanto mantém essa pressão, mova seus dedos em um movimento quase imperceptível, como se estivesse escrevendo algo invisível na pele dele. Faça isso por exatos 5 segundos, sincronizando com o olhar da ânima incompleta. O importante é que o movimento dos dedos seja sutil o suficiente para que ele sinta, mas não consciente o suficiente para que ele entenda o que está acontecendo. Esse toque vai criar uma sensação residual no braço dele que o fará lembrar de você toda vez que algo tocar aquela região durante o dia. O terceiro elemento é a frase de despedida enigmática. Jung descobriu que certas frases têm o poder de criar o que ele chamou de loop psicológico no inconsciente masculino. São frases que começam um pensamento, mas não o completam, forçando a mente dele a continuar processando o significado muito depois de você ter ido embora. A frase que você vai usar não pode ser óbvia demais, nem abstrata demais. Tem que ser exatamente no ponto onde desperta curiosidade sem fornecer respostas. A frase é esta, e precisa ser dita exatamente com essas palavras. É interessante como algumas pessoas conseguem nos fazer sentir coisas que nem sabíamos que existiam dentro de nós. Você vai dizer essa frase olhando diretamente nos olhos dele, com um tom suave, mas significativo, como se estivesse compartilhando uma observação profunda que acabou de ocorrer para você naquele momento. O poder dessa frase está na ambiguidade. Ele não vai saber se você está falando sobre como ele te faz sentir, ou sobre como você faz ele sentir, ou sobre pessoas em geral. Essa incerteza vai criar um loop mental, onde ele ficará tentando decifrar o verdadeiro significado durante todo o dia. O quarto elemento é o que Jung chamou de assinatura olfativa subliminar.
Nosso sistema olfativo está diretamente conectado ao sistema límbico, a parte mais primitiva e emocional do cérebro. Quando você cria uma associação olfativa específica com sua presença, ela fica gravada de forma muito mais profunda na memória emocional dele do que qualquer outro tipo de lembrança. Mas aqui está o segredo. Não é o perfume que você usa durante todo o encontro que cria o vício. É um aroma específico que você introduz apenas nos últimos momentos, criando uma assinatura de despedida que ficará associada exclusivamente com a saudade de você. 2 horas antes de encontrar com ele, passe uma quantidade muito pequena de um perfume diferente do que você costuma usar na parte interna dos seus pulsos. Tem que ser um aroma que você nunca usou antes e que tem notas específicas. Recomendo algo com sândalo, bergamota ou flor de laranjeira, aromas que a neurociência comprovou serem mais eficazes para criar memórias emocionais duradouras em homens. Durante todo o encontro, esse aroma ficará subliminalmente presente, mas tão sutil que ele não vai perceber conscientemente. Agora, no momento da despedida, enquanto você executa o olhar, o toque e diz a frase enigmática, você vai discretamente levar a mão ao cabelo, passando os dedos perto da raiz. Esse movimento vai liberar uma concentração maior do aroma que estava nos seus pulsos, criando uma nuvem olfativa final, que ficará associada especificamente com o momento da despedida. O cérebro dele vai gravar essa combinação de estímulos. O olhar melancólico, o toque residual, a frase enigmática e o aroma específico, como uma experiência sensorial completa que ele vai desejar reviver. O quinto e último elemento é o timing da saída estratégica. Jung percebeu que o momento exato em que você se afasta fisicamente da presença dele é crucial para maximizar o impacto psicológico. A maioria das mulheres comete o erro de prolongar a despedida ou de sair de forma abrupta demais. Existe um timing específico que cria o máximo de tensão psicológica e desejo de resolução na mente masculina. Depois de executar todos os elementos anteriores, o olhar, o toque, a frase e o aroma, você vai contar mentalmente até 3. Durante esses 3 segundos, mantenha o olhar e um sorriso suave, mas não diga mais nada. No 3º segundo, você se afasta fisicamente, mas de uma forma específica. Primeiro um passo para trás, mantendo ainda o contato visual. Depois, você vira parcialmente o corpo, mas ainda olha para ele por sobre o ombro por mais 2 segundos. E então, você se vira completamente e se afasta com passos decididos, sem olhar para trás. Essa sequência de movimentos cria o que Jung chamou de separação gradual da ânima, onde a imagem de você se desfaz lentamente da percepção dele, mas de uma forma que deixa a mente dele tentando reconstituir sua presença. É como uma melodia que vai diminuindo de volume aos poucos. O cérebro fica tentando ouvir as notas finais muito depois da música ter terminado. Deixe-me contar sobre Cláudia, outra cliente que aplicou este ritual com resultados impressionantes. Ela estava tentando reconquistar o ex-marido há 6 meses, sem sucesso. Eles se encontravam eventualmente por causa dos filhos, mas ele mantinha uma distância emocional total. Cláudia decidiu aplicar o ritual na primeira vez que se encontraram, depois que ela aprendeu a técnica. Era um encontro de apenas 15 minutos para ele buscar as crianças, mas ela executou o ritual perfeitamente no momento da despedida. O resultado foi imediato e dramático. Ele ligou para ela 3 horas depois, dizendo que precisava conversar sobre coisas importantes relacionadas às crianças. No dia seguinte, apareceu na casa dela com uma desculpa qualquer. Durante a semana toda, ele encontrou motivos para manter contato. 2 meses depois, estavam morando juntos novamente. Cláudia me disse: "Foi como se eu tivesse plantado uma semente na mente dele que não parava de crescer.
A explicação científica para a eficácia deste ritual está na forma como ele explora 3 vulnerabilidades específicas do cérebro masculino. Primeiro, o cérebro masculino tem uma necessidade compulsiva de resolver puzzles e completar padrões incompletos. Quando você cria uma experiência que deixa algo em aberto, não resolvido, a mente dele fica obcecada em encontrar a resolução. Segundo, o sistema de recompensa masculino é ativado mais intensamente pela antecipação do que pela satisfação. Ao criar expectativa sem fornecer gratificação imediata, você mantém o sistema de dopamina dele constantemente ativado. Terceiro, a memória masculina é especialmente sensível a experiências que combinam múltiplos estímulos sensoriais com emoção. Ao ativar simultaneamente visão, tato, olfato e emoção, você cria uma supermemória que será relembrada com frequência muito maior. Mas é fundamental que você entenda que este ritual não é sobre manipulação ou enganação. É sobre comunicar de forma mais eficaz com o inconsciente masculino, usando a linguagem que ele entende naturalmente. Jung sempre disse que homens e mulheres têm formas diferentes de processar experiências emocionais e que os mal-entendidos acontecem porque tentamos comunicar usando nossa própria linguagem psicológica, em vez da linguagem que o outro entende. Quando você executa este ritual, está essencialmente falando com a ânima dele, a parte feminina do inconsciente masculino que reconhece e responde à energia feminina autêntica. Você não está tentando enganá-lo ou manipulá-lo. Está se comunicando com ele numa frequência mais profunda, numa linguagem que a parte inconsciente dele compreende perfeitamente. É importante também que você execute este ritual apenas quando sentir uma conexão genuína com o homem. O ritual amplifica e intensifica sentimentos que já existem, mas não cria sentimentos do nada. Se não há química natural entre vocês, o ritual pode até funcionar temporariamente, mas não criará uma conexão duradoura e saudável. Use esta técnica para aprofundar e intensificar conexões autênticas, não para forçar interesse onde ele não existe naturalmente. Outro aspecto crucial é sua própria energia durante a execução do ritual. Jung descobriu que a eficácia dessas técnicas depende enormemente do estado emocional da mulher que as executa. Se você estiver executando o ritual de um lugar de carência, desespero ou manipulação, a energia dele vai sentir isso inconscientemente e o resultado será muito menos eficaz, ou até contraproducente. O ritual deve ser executado de um lugar de poder pessoal, confiança e amor próprio genuíno. Para preparar sua energia corretamente, passe alguns minutos antes do encontro conectando-se com sua própria essência feminina. Pense em momentos em que você se sentiu poderosa, desejada, magnética. Lembre-se de que você é um presente para qualquer homem que tenha a sorte de estar na sua presença. O ritual funciona melhor quando você está irradiando essa energia de completude pessoal, não de necessidade. Também é essencial que você pratique cada elemento do ritual separadamente antes de tentar executá-lo completo. O olhar da ânima incompleta, por exemplo, precisa ser praticado no espelho até você conseguir acessar genuinamente a emoção necessária e expressá-la através dos olhos. O toque deve ser praticado até você conseguir executar o movimento dos dedos de forma suave e natural. A frase enigmática deve ser praticada até você conseguir dizê-la com a entonação e o timing perfeitos. Quando você dominar todos os elementos individualmente, comece a praticar a sequência completa. Pode praticar com amigas, parentes ou até mesmo sozinha, imaginando a situação. O importante é que, quando chegar o momento real, cada movimento seja executado de forma fluida e natural, sem parecer ensaiado ou artificial. Lembre-se também de que este ritual é mais eficaz quando usado com moderação.
Se você executá-lo toda vez que se encontrar com o mesmo homem, ele perde o impacto. Use-o em momentos estratégicos, talvez na primeira ou segunda vez que se encontrarem, ou em momentos específicos, quando você sentir que precisa reacender o interesse dele. A escassez aumenta o valor, e isso se aplica tanto ao ritual quanto aos seus efeitos. Jung sempre enfatizou que o verdadeiro poder feminino vem da autenticidade, não da performance. Este ritual é uma ferramenta para amplificar e comunicar sua autenticidade feminina de forma mais eficaz, não para criar uma personalidade falsa. Use-o como um meio de expressar mais claramente quem você realmente é, não para se tornar alguém que você não é. Se você aplicar este ritual corretamente, respeitando tanto sua própria autenticidade quanto a psicologia masculina natural, os resultados podem ser transformadores. Você terá uma ferramenta poderosa para criar conexões profundas e duradouras, baseadas na compreensão real de como homens e mulheres podem se comunicar de forma mais eficaz no nível inconsciente. Lembre-se, o objetivo final não é apenas fazê-lo pensar em você o dia todo, mas criar o tipo de conexão que faz com que ambos sintam que encontraram algo raro e precioso um no outro. Quando executado com amor, respeito e autenticidade, este ritual pode ser o início de algo verdadeiramente especial.